E quem vai comentar um pouco mais sobre a morte do líder do Hamas e o atual cenário no Oriente Médio é a mestre em comunicação política, Anita Efraim. Anita, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite para você, Rafael. Boa noite também para a Renata e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Record News. Anita, eu queria ouvir a sua análise, porque a partir do momento que a morte foi confirmada, nós verificamos várias lideranças políticas no cenário internacional se manifestando, como o presidente francês e principalmente a liderança americana na figura de Joe Biden. Vimos também Kamala Harris participando de um pronunciamento e eles dizendo que nesse momento era possível adiantar aquela negociação dos reféns que ainda não voltaram para casa e a liberação de alguns corpos. Mostramos agora na reportagem o posicionamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O quão isso é palpável a partir da morte dessa liderança do Hamas, uma vez que já acompanhamos Benjamin Netanyahu dizendo que só acaba com a guerra quando também acabar com o Hamas? Bom, acabar com o Hamas, acho que é importante a gente dizer, é impossível. O Hamas, ele é uma ideia, o Hamas é uma ideologia que está permeada dentro da faixa de Gaza, entre diversos palestinos, ainda que, obviamente, seja importante a gente dizer que nem todos os habitantes de Gaza apoiam o Hamas, mas é o governo de Gaza, né? E tem muitos militantes envolvidos, muitas pessoas envolvidas na estrutura do Hamas. Acabar com o Hamas, mais uma vez, é impossível. O que é possível, e é o que Israel tem feito a qualquer custo, é enfraquecer o Hamas militarmente. A gente ouviu na reportagem, e é verdade, qualquer decisão que o Hamas tivesse que tomar passava por Yahya Sinwar. Ainda que Ismail Haniyeh estivesse vivo anteriormente, nada acontecia sem que o Sinwar decidisse, porque o Haniyeh morava no Catar. E a gente viu, né, Sinwar efetivamente estava em Gaza esse tempo todo. Ele, durante muitos anos, foi o líder da ala militar do Hamas. Com a morte de Ismail Haniyeh, passou também a ser o líder da ala política, juntando essas duas funções, e qualquer decisão passava por ele. O que a gente precisa entender agora é por quem vai passar essa decisão de se vai haver um cessar-fogo ou não, se vai haver um acordo ou não. E também entender se isso está em pauta para Israel, porque hoje Israel também está muito focado no que está acontecendo no Líbano. Israel vai parar o que está fazendo para voltar às negociações, para voltar à mesa de negociações? É isso que a gente precisa entender de agora em diante com a morte de Yahya Sinwar. Anita, se a gente olhar, conseguir analisar os dois lados, significa para o Hamas a maior perda estratégica até o momento e para Israel a maior vitória militar, a mais importante desde o início do conflito, e representando também, principalmente, uma vitória particular para Benjamin Netanyahu, que vinha aí despencando em popularidade quando tudo começou? Olha, Renata, eu acho que a maior vitória militar de Benjamin Netanyahu foi a morte do Nasrallah, né, do líder do Hezbollah, porque o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas, não tem nem comparação entre essas duas milícias com táticas, técnicas e ideologias terroristas e que são totalmente anti-Israel, mas o Nasrallah era muito mais poderoso do que o Sinwar. É uma outra vitória, como se também foi uma vitória a morte de Ismail Haniyeh, mas acho que não maior do que a morte de Nasrallah, líder do Hezbollah. Se isso é capaz de reverter essa queda de popularidade, eu acho um pouco difícil. Já melhorou, mas eu acho que não vai melhorar mais do que melhorou depois da morte do Nasrallah. E digo por quê? Porque os reféns não voltaram para casa. E hoje, para a população israelense, uma parte muito expressiva, essa é a única forma de haver qualquer tipo de vitória, qualquer coisa parecida com uma vitória, que é a volta desses 101 reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Eles querem os vivos e os mortos, para que eles possam ser enterrados dignamente pelas famílias. Inclusive, saiu um comunicado hoje do Fórum das Famílias dos Reféns, que é uma organização da sociedade civil, dizendo exatamente isso, que a morte de Yahya Sinwar é apenas um passo para o que seria efetivamente a vitória, que é o retorno dessas pessoas para Israel, algo que até o momento não aconteceu. Benjamin Netanyahu nunca esteve muito interessado nessas negociações. Para ele, essa parte militar é o que mantém ele no poder. Quando essa guerra acabar, é muito provável que esse governo caia, que ele saia do poder, existe essa possibilidade. Então, o prolongamento da guerra também é interessante para Benjamin Netanyahu.
Anita, quando a gente olha essas perspectivas e olhando o cenário que nós temos nesse momento, você acredita que é possível que o Hamas ele se enfraqueça e consiga negociar com mais facilidade com Israel, ou também um reajuste do grupo muito rapidamente para uma ascensão de uma outra liderança e a continuidade dessa guerra? Quando Ismail Haniyeh foi morto por Israel, isso aconteceu quando ele estava no Irã, eu acho que era essa segunda opção que você mencionou, Rafael, que era se organizou rapidamente, o Sinwar ficou com todo o poder e eles vão continuar. A morte do Sinwar eu acho que é um golpe mais duro. O Sinwar é uma liderança muito forte. Inclusive, quem deve assumir o grupo é o irmão dele, né, Mohamed Sinwar, mas o Mohamed Sinwar não representa a mesma liderança dentro do Hamas que o irmão. Então, eu acho sim que tem um enfraquecimento importante de lideranças, já que esses dois nomes foram mortos por Israel nos últimos meses. Acho que é uma reorganização mais difícil, também pela morte de Hassan Nasrallah há um mês mais ou menos, porque um grande apoiador do Hamas é o Hezbollah. O Irã tem os seus proxies, né, nessa empreitada de tentar acabar com Israel, que é o objetivo do Irã, também o objetivo do Hezbollah e o objetivo do Hamas, e os seus colaboradores e organizadores foram mortos por Israel nos últimos meses, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah. Nós conversamos com a mestra em comunicação política, Anita Efraim. Anita, muito obrigada pela entrevista. Muito boa noite para você. Volte sempre aqui ao Jornal da Record News. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada a todos os espectadores da Record News por ouvirem um pouquinho sobre essa análise. Lembrando que uma guerra é sempre uma situação deplorável, lamentável e que a gente espera que isso possa chegar ao fim, com o fim das mortes de civis e o retorno de todos os sequestrados para casa. Sem dúvida. Uma ótima noite.